Morte acaba de ser confirmada e essa notícia chocou Brasília agora, gente, tá? Há poucos instantes e eu vou trazer absolutamente tudo o que acabou de acontecer nessa informação que devastou, gente, tá? A política brasileira neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Após o vazamento dos áudios, o Flávio Bolsonaro acabou de conceder uma entrevista, gente, tá? Pela primeira vez, após a divulgação dos áudios, Flávio Bolsonaro concedeu uma entrevista para a Globo News, exatamente para a Globo News. Eu sei por que ele escolheu a Globo News para conceder essa entrevista. E durante essa entrevista, ele foi indagado por duas jornalistas, por 3 jornalistas da Globo News. E ele simplesmente, gente, destruiu os 3 jornalistas da Globo News, assim, mas ele pegou muito pesado. O Flávio Bolsonaro jogou a lama no ventilador, expôs o grupo Rede Globo e acabou com os 3 jornalistas da Globo, assim, gente, que eu tô extremamente chocada com o que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer com 3 jornalistas da Globo agora neste exato momento que armaram uma armadilha, uma arapuca para o Flávio Bolsonaro, só que ele foi muito bem preparado para essa entrevista. Então, é a primeira entrevista que ele concedeu depois do vazamento dos áudios. Os jornalistas armaram para cima do Flávio, mas ele foi cirúrgico, impecável, imparável. É o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. E o ministro Alexandre de Moraes, gente, acabou de tomar aqui uma decisão que chocou o Brasil agora neste exato momento. E por fim, gente, tá? O grande líder da direita, Jair Messias Bolsonaro, acabou de mandar um grande recado para a nação brasileira, gente, tá? Sim, Bolsonaro, líder da direita, após o vazamento dos áudios envolvendo o Flávio Bolsonaro, pela primeira vez, o Bolsonaro mandou um recado, tá? Mandou aqui um recado à nação brasileira e vocês vão ficar de queixo caído, gente, tá? Com o que o Bolsonaro acabou esse recado que ele acabou de mandar para o povo brasileiro. Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Deputada do PSOL, partido de extrema esquerda, em ato de desespero, aciona André Mendonça e pede prisão preventiva de Flávio por tratativas com Vorcaro. Tratativas? Mas o Flávio Bolsonaro cometeu algum crime passível de prisão por ter recebido um dinheiro privado de um banco, né, para patrocinar um filme? Bom, mas não foi a própria imprensa que revelou que o Lula também não recebeu dinheiro do Banco Márcia para financiar o filme? Então, se eles estão pedindo a prisão do Flávio, também tem que pedir a prisão do Lula. Porque assim, né? O Lula também não recebeu dinheiro do Banco Márcia para financiar lá o filme dele. Então Michel Temer também tem que ser preso. Michel Temer também não recebeu dinheiro lá do Banco Márcia. Então tem que mandar todo mundo para cadeia. Porque, segundo a imprensa, né, o Lula e o Michel Temer também recebeu dinheiro do Banco Márcia, do Daniel Vorcaro. Então tem que ir todo mundo, não é só um. Né? O pau que dá em Chico também tem que dar em Francisco. Se um vai pra cadeia, tem que ir os 3. Vocês concordam comigo, gente? Então, meu Deus do céu. É desespero, gente. Desespero. Escreva o que eu tô falando pra vocês. Eles estão tentando de tudo pra tirar o Flávio Bolsonaro dessa eleição. Vocês estão entendendo onde eles querem chegar? Eles querem tirar o Flávio Bolsonaro, custe o que custar. Nem que pra isso tem que utilizar... Porque, gente, vamos... cometeu crime. Eu já vi vários juristas, ouvi vários juristas, até jurista de esquerda, falando, gente, Flávio Bolsonaro não cometeu crime nenhum, porque esse estardalhaço pedindo prisão. É desespero, sim, gente, tá? E tem que estar desesperado mesmo, porque o próprio governo Lula, o próprio Palácio do Planalto, não vê áudios como fim de Flávio Bolsonaro, tá? E ataques ficam a cargo do PT. O Palácio do Planalto não vê, gente, tá? Que agora vai ser o fim. Até o governo Lula admite
Até os ministros do Lula, o Palácio do Planalto, admite que não é o fim do Flávio Bolsonaro. Não tem não é aquela bomba atômica para derrubar um candidato. Não é. Teve crime? Não. Então, o governo Lula, o Palácio do Planalto admitindo, ó, é ruim para a oposição, mas está longe de definir a eleição. É assim que integrantes do governo Lula veem, né, o pedido de dinheiro do Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro, revelado ontem. Caberá, no entanto, ao PT fazer com que o assunto não morra. Mas tá complicado. Eu acho que depois dessa última entrevista do Flávio lá para a Globo News, eu acho que esse assunto ficou enterrado de vez, né? Tá aí. Então, próprios integrantes do governo Lula dizendo, olha, gente, não. Como em outras crises, o Palácio do Planalto adotou uma postura mais republicana, né? O presidente Lula não tocou diretamente no assunto, tá? Em evento hoje afirmou que a verdade tarda, mas não falha. Ele teve um evento agora, gente, tá? Há poucos instantes, e lá ele não tocou muito nesse assunto. Afinal de contas, ele é a pior pessoa para falar do Flávio Bolsonaro e Vorcaro, né? Ele sabe muito bem que a batata dele tá assando. Teve reunião com o Vorcaro. Jacques Wagner, a nora lá com contrato de 11 milhões com o Vorcaro. Guido Mantega, né? Aliado histórico dele lá, recebendo 1 milhão por mês do Vorcaro. Lewandowski, ex-ministro da Justiça do Lula, lá contrato de 5, 6 milhões com o Vorcaro. Ou seja, o Lula sabe que seriam muito mais atingidos do que a oposição. Então ele ficou meio que caladinho. Só disse sim, a justiça tarda, mas não falha. Inclusive ele disse que o negócio do Flávio Bolsonaro é coisa de polícia. Inclusive tá até aqui, ó. Caso dele é de polícia, diz Lula sobre conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel. Se o caso do Flávio é de polícia, o do Lulinha é o quê? Porque o do Lulinha ali foi grave, gente, tá? Uma testemunha revelou, delatou o Lulinha para a Polícia Federal. O ex-funcionário do Careca do INSS, né, delatou para a Polícia Federal que o Lulinha recebia uma mesada de 300 mil. Foi completamente diferente. Não tem ninguém dizendo que pagou mesada para o Flávio Bolsonaro de 300 mil, de 100 mil ou de R$1.000 que seja. Então, caso de polícia, na verdade, não é para o Flávio Bolsonaro. Caso de polícia é para o Lulinha, que está atolado até o talo no escândalo de corrupção do INSS, da fraude, da roubalheira dos acamados dos velhinhos do INSS. Vocês concordam, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. E o Alexandre de Moraes? É outro desespero, gente. É as Big Techs, é controlar as redes sociais. Em ano eleitoral, então, aí que começa o desespero. Moraes convoca ofensiva global para enquadrar o poder das Big Tech, gente, tá? Eu fico pensando, eu fico chocada no quanto as redes sociais, assim, deixa esses ministros intrigados, né? Meu Deus! O ministro Alexandre de Moraes, do STF, aproveitou a abertura, né, da Conferência Ibero-Americana da Justiça Constitucional em Brasília para subir o tom contra as gigantes da tecnologia, as Big Techs. Em seu discurso, o magistrado defendeu a urgência de uma regulação internacional coordenada, sustentando que as Big Techs exercem hoje um poder supranacional e ilimitado que desafia soberanias nacionais. Para Moraes, essas plataformas não operam como meras hospedeiras de conteúdo, mas com empresas de mídia e publicidade que lucram com o impulsionamento de algoritmos, muitas vezes voltados para a desestabilização institucional. O magistrado destacou que a liberdade de expressão tem sido utilizada como um escudo para permitir que grupos classificados por ele como extremistas ataquem o poder judiciário e as bases da democracia. Segundo o ministro, as redes sociais criam um ambiente onde a desinformação é monetizada, gerando um verdadeiro bullying social que afeta desde a instabilidade política até a saúde mental das novas gerações. Tá aqui, gente, tá? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, fez duríssimas críticas aí ao poder das Big Techs, gente, tá? O que vocês acharam aqui dessas falas do ministro Alexandre de Moraes? A gente sabe, gente, tá? Que realmente tem fake news, tem desinformação,
Tem, gente, tem coisas que prejudicam, tá? Crianças, principalmente. Tem o lado obscuro da internet, tá? Desde quando a internet surgiu, tem o seu lado obscuro. Tem, sim, tragédias acontecendo em famílias por causa de rede social. Tem, gente. A gente pode fechar os olhos para isso, mas também tem a parte boa das redes sociais. Porque é através das redes sociais que as pessoas deixam de ser enganadas. Ficam sabendo da realidade dos fatos, né? Ficam sabendo da verdade por trás de algumas mentiras, né, que são ventiladas. É através das redes sociais que hoje a grande maioria do povo brasileiro está tendo acesso a muitas verdades que antes ficaram bem escondidinhas, né? Também tem a parte boa, né, das redes sociais. E agora, gente, para finalizar, a política brasileira está de luto nesse dia de hoje. Morre o ex-deputado Rubem Medina, irmão do criador do Rock in Rio, aos 83 anos de idade. É esse que está aqui na tela de vocês, gente, tá? Morreu na manhã de hoje, no Rio de Janeiro, aos 83 anos, o ex-deputado federal Rubem Medina, irmão do idealizador do Rock in Rio, Roberto Medina, tá? A informação foi divulgada por meio de nota emitida por empresas da família. Causa da morte não foi informada. Medina deixa 4 filhos e 2 irmãos. O velório e o sepultamento serão reservados à família, diz a nota, tá? Foi deputado federal entre 67 e 2003, tá? Por 9 mandatos. Gente do céu! 9 mandatos. A princípio foi eleito pelo extinto estado, né, de Guanabara e depois pelo estado do Rio de Janeiro, passando por 4 partidos, PMDB, PSD, PFL, nossa, gente, finado PFL e PRN. Era sócio do grupo Dreamers, onde ainda trabalhava. Integram a holding familiar Empresas de Comunicação e Entretenimento. Tá aí, gente, tá? Luto na política. 9 mandatos, gente, tá? Teve uma vida longa na política. O Rubem Medina, gente, tá? Meu Deus do céu. Tá aí. Que Deus conforte o coração dos familiares, dos filhos, da família, que nesse momento devem estar consternados, gente. Meu Deus do céu. Independente de que lado é, né, gente? É sempre muito triste, né? Um pai de família, com certeza tinha netos. Muito triste, muito triste. Gente, larguem tudo. Tudo que você tá fazendo, se estiver lavando vasilha, larga. Se estiver limpando casa, larga. Se estiver consertando o carro, larga. Qualquer coisa que você esteja fazendo, larguem tudo, gente, tá? Porque o Flávio Bolsonaro, ao contrário do que muitos pensavam, que ele ia se esconder, muito pelo contrário. Ele acabou de conceder pela primeira vez uma entrevista após o vazamento dos áudios. E ele enfrentou, gente, como um guerreiro, esses 3 jornalistas que juntaram os 3 e partiram para cima do Flávio. Mas partiram... Eles prepararam uma armadilha, gente, mas teve um momento aqui que o Flávio Bolsonaro engoliu. Ele tratorou, gente, ele destruiu esses 3 jornalistas e vocês vão saber exatamente o momento em que ele vai tratorar esses jornalistas, porque eles fazem cara de espanto. Eles ficaram tão perplexos com o que o Flávio Bolsonaro revelou contra o grupo Rede Globo, gente. O Flávio Bolsonaro revelou uma bomba contra o grupo Rede Globo que os 3... Acho que se tivesse um buraco no chão, eles teriam enfiado a cara dentro e sumido dessa entrevista. Vejam o que o Flávio Bolsonaro teve coragem de fazer com os 3 militantes de esquerda. Gente, meu Deus, gente, pega a pipoca, assista de camarote o Flávio Bolsonaro destruindo os 3 jornalistas e o grupo Rede Globo. Vejam só, mas assista até o fim. O advogado do seu irmão. Eu não sei de detalhes de verdade. Mas o senhor falou que foi contratou o advogado para fazer a gestão do investimento. Olha só, esse dinheiro foi para um fundo exclusivo. Eu não vou botar a palavra na minha boca, Malu, desculpa. O dinheiro foi para um fundo exclusivo para a realização do filme. Tá, e a GoUp não faz parte desse fundo e nem o Mário Frias. Que eu saiba não, pelo que eu tô acompanhando de vocês não, e pelo que eu soube até agora também conversando com eles não. Senador, o senhor está insistindo que não tem problema ter ido atrás de dinheiro para captar recursos para o filme do seu pai.
A Polícia Federal fez uma investigação, tem um inquérito cuja relatoria é de André Mendonça, que inclusive foi indicado para o Supremo pelo pai do senhor. A Polícia Federal já tem demonstrado nas investigações que Daniel Vorcaro não dava dinheiro para políticos, para autoridades, porque ele gostava dos políticos ou das autoridades. Ele tinha interesses, ele buscava, muito provavelmente, que a polícia está investigando, proteção. É muito improvável que Daniel Vorcaro tenha um interesse pelo cinema nacional. Alguma coisa ele queria dando esse dinheiro. O senhor está insistindo na sua defesa que esse dinheiro é um dinheiro privado, como se isso fosse sinônimo de um dinheiro limpo. A gente sabe os rolos do Daniel Vorcaro, o impacto, o buraco que ele causou no fundo, no FGC. A gente sabe que tem dinheiro público também na teia do Daniel Vorcaro, como dos fundos de previdência, por exemplo, do Rio de Janeiro, 1 bilhão. BRB também, enfim, a teia do Daniel Vorcaro não é limpa. Por que o senhor foi bater numa teia que não é limpa para pegar dinheiro para o filme do seu pai? Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, eu sou apresentado a ele pelo Thiago, que é uma pessoa que tem uma empresa que trabalhava com entretenimento. Uma conversa que eu tive com ele, eu falei, eu tenho esse projeto aqui de fazer um filme do presidente Bolsonaro, estou com dificuldade de arrumar investidores, porque você imagina, a gente está no governo Lula, a Polícia Federal atuando, perseguindo os opositores políticos aqui, Bolsonaro sendo vítima de uma perseguição que a história ainda vai mostrar a sua inocência, que ele é um verdadeiro herói, mas ele foi vítima de uma grande farsa e está pagando com a sua liberdade por isso. As pessoas têm medo de fazer um investimento num filme como esse, né, Júlia? Então, vou deixar bem claro isso. Eu conheci ele em dezembro de 2024, exclusivamente para tratar disso. Qualquer mensagem que apareça daqui para frente, qualquer mensagem que já apareceu, o meu contato, os meus contatos, sejam por telefone ou pessoalmente com ele, foram exclusivamente para falar do filme, uma conversa monotemática. Ninguém imaginava naquela época que isso pudesse ser, que pudesse ser possível. Senador, todo mundo já sabia que ele era enrolado em 2024. Desculpe interromper o senhor, só para colocar... Todo mundo sabia em 2024 que ele era enrolado. Seu pai fez uma postagem dizendo que ele fazia parte do sistema. Olha, eu posso falar? Por favor. Obrigado. Vocês estão dizendo que eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro que frequentava as altas rodas do Supremo, participava de um monte de festas com meus empresários, financiava diversos eventos, inclusive o Daniel Vorcaro, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabem. Cara das militantes, inclusive, esse mesmo Daniel Vorcaro, que o dinheiro dele é sujo, que você tá falando, colocou 160 milhões de reais no programa do Luciano Huck, que é da Globo. Nossa, gente, pelo amor de Deus, que vergonha, que vergonha. A própria jornalista, você sabia que o dinheiro era sujo, de uma teia suja, que o dinheiro do Daniel Vorcaro não presta, que o Daniel Vorcaro... Aí o Flávio vai lá, pois é, esse dinheiro sujo também financiou o programa aí da Globo, grupo de vocês, gente, meu Deus do céu, que lapada que o Flávio Bolsonaro deu nas militantes. Eu vou até voltar essa questão, gente, meu Deus do céu, ele foi preparado para essa entrevista. Faz questão de repetir essa parte aqui, vejam só. Financiava diversos eventos, inclusive o Daniel Vorcaro, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Eu acho que não, acho que vocês agiram de boa fé. Como eu também fui buscar de boa fé. Qual é o interesse do Vorcaro em mim? Ele viu, eu acho, tem que perguntar para ele qual seria o interesse, por que ele quis financiar o filme desse jeito. Eu imagino, Júlio, que seja com a expectativa de retorno desse investimento. Porque ele bota um dinheiro, não fez doação, não está me fazendo favor. Eu, como senador da República, na oposição do governo, não era mais o presidente Bolsonaro. Eu não tinha absolutamente nada a oferecer em troca para ele, como tem a oferecer os integrantes do governo Lula. Tá? Então foi uma relação completamente contratual. Ele bota um dinheiro com a expectativa de receber um percentual em cima do lucro desse filme que vai ser um filme com uma grande bilheteria, um filme que está maravilhoso. Então não queiram me misturar, porque é por isso que eu estou pedindo a todo momento essa CPI do Banco Master, mais do que nunca ela é necessária, que é para separar bandido de inocente. Eu não vou aceitar me vincularem a esses contatos espúrios que o governo do PT tem com o Vorcaro. Eu não me reuni no escurinho do cinema com ele, não. Quando eu falo, Júlia, que eu nego, na verdade, que conhecia, que eu tinha contato com ele, é porque tinha uma cláusula de confidencialidade nesse contrato. A minha relação com ele era exclusivamente para o filme. Se eu falo assim, não, eu conheço o Vorcaro, a pergunta seguinte, qual ia ser? Qual a sua relação com ele? Eu ia ter que falar do filme. Foi só por isso que eu me eximi. E lá na frente do Supremo Tribunal Federal, quando eu sou interrogado, que eu reajo daquela forma, primeiro, que a pessoa que vem me abordar, eu conheço, é desse blog aí, que é um blog claramente, historicamente, favorável ao PT e contra nós, e eu não podia, mais uma vez, falar nada sobre o filme. Mas eu ainda... Senador. Assim, é investimento privado, como é de verdade. Gente, meu Deus do céu, gente, tá
Que entrevista satisfatória, né? E aí? Gente, elas ficaram caladinhas. E aí, não é dinheiro sujo? Por que vocês aceitaram? Grupo Rede Globo, Daniel Vorcaro, o Banco Master, jogou 160 milhões no Grupo Globo, através do programa do Luciano Huck. E aí, não é dinheiro sujo? Por que vocês aceitaram? Gente. Ai, gente do céu, é impagável a cara dos militantes aqui, das militantes, na hora que o Flávio joga isso na cara dos jornalistas, gente, tá? Lá se tivesse um buraco ali, eles tinham enfiado a cara dentro e sumido. Que vergonha, né? Gente, tá? Quis crescer pra cima do Flávio Bolsonaro e saíram destruídos, gente, tá? Ele foi muito preparado, muito bem assessorado para essa entrevista, né? Com certeza absoluta. Eu acho que elas pensaram assim, agora a gente enterra essa campanha do Flávio Bolsonaro de vez. Vocês viram que a pergunta dela foi bem tendenciosa, né? E calma, que não foi só a Júlia aqui que tentou derrubar o Flávio Bolsonaro, não. A Malu Gaspar também tentou. Inclusive, tá aqui, ó. Vejam só, agora é o momento em que a Malu Gaspar, tá, joga uma casca de banana pra ver se o Flávio Bolsonaro cai. Mas, gente, o cara foi muito bem preparado. Essa aqui é um outro ponto da entrevista que o Flávio Bolsonaro massacrou a Globo e a militância aqui, as militantes. Vejam só. Direto ao ponto. O produtor do filme sobre seu pai, Mário Frias, e a Go Up Entretenimento, que é a empresa que fez o filme, disseram primeiro que não tinha nenhum centavo do Daniel Vorcaro no filme sobre a vida do seu pai. Agora há pouco, o Mário Frias soltou uma nota recuando e dizendo que o contrato foi feito por meio de uma empresa. Eu queria saber, e o senhor, qual a participação do senhor nesse negócio? Questão, Malu, de dar essa entrevista aqui, porque você é a pessoa que hoje é referência sobre esse assunto, uma demonstração aqui de que não tem absolutamente nada a ser escondido nessa situação toda. Fiz questão de estar aqui com você. A minha participação nisso foi buscar investidores para botar de pé um filme privado, com recursos privados, em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro, o meu pai. Porque é uma pessoa que está passando por uma grande perseguição, foi vítima de uma farsa por parte de alguns integrantes aqui da Suprema Corte desse país, alguém que é honesto, que jamais mereceria estar passando por isso. E é um sonho meu, sempre foi um sonho meu, fazer com que a história de vida dele, que é muito bonita, é muito emocionante, ele merece uma homenagem como essa em forma de filme. Então, o papel foi absolutamente buscar investidores, Malu. Porque eu não posso fazer como faz o Lula aqui, de buscar dinheiro da Lei Rouanet. Eu não posso pedir dinheiro lá em Embratur ou na prefeitura de Niterói para fazer um desfile de escola de samba em homenagem ao Lula, uma campanha antecipada. Então, assim, eu fiz uma coisa obviamente normal, não tem absolutamente nada a esconder sobre isso. Mais uma vez, um filho pedindo, buscando investidores para que possam aplicar nesse projeto cultural e esperar receber algum retorno em função do lucro que esse empreendimento cultural der. Simples assim. Gente, vocês viram que no momento em que o Flávio Bolsonaro citou o nome do Lula, vocês viram a cara de não posso nem falar, que fez aqui a Malu Gaspar? Esse povo nem disfarça, né, gente? Esse povo nem disfarça. Meu Deus do céu. Tá aí, gente, tá? É isso que eles queriam. Essa é a justificativa. Essa é a explicação. Aquilo que ele já disse lá no vídeo dele, agora ele, né, revelou, falou, olha, a primeira entrevista que eu tô concedendo é para você aqui, para vocês aqui, você principalmente Malu Gaspar, que é a pioneira nesse escândalo do caso Master. Malu Gaspar, gente, tá, é a jornalista pioneira no escândalo do caso Master. Ela que foi uma das primeiras a explodir as primeiras bombas do escândalo do caso Master. Ela foi pioneira. Ela foi a primeira jornalista a revelar o contrato de 129 milhões da esposa do Moraes, né? Dentre outras informações que ela, com exclusividade, ninguém sabe como, mas ela estava conseguindo as informações, foi revelando aí no jornal O Globo e a gente teve a oportunidade de ficar sabendo de muita coisa. E ele disse, olha, faço questão de trazer aqui porque a Malu Gaspar é pioneira, que está acompanhando com riqueza de detalhe tudo que está acontecendo. E eu não fujo, eu quero CPMI do Banco Master, sim. E explicou os motivos. Enalteceu o pai, claro, né? Ele quer que o pai seja homenageado, merece ser homenageado por tudo que fez e tudo que ainda vai fazer, se Deus quiser, pelo nosso Brasil. Falando em Bolsonaro, gente. E aí, gente, antes de passar aqui pro próximo vídeo, vocês gostaram, gente, tá? Da entrevista, das lapadas que o Flávio Bolsonaro aqui deu nos militantes de esquerda da Globo, naquele momento que eles esfregou na cara dos jornalistas, o dinheiro é sujo, vocês receberam 160 milhões do Vorcaro, do Banco Master, pro programinha lá
do Luciano Huck não era dinheiro sujo, por que vocês aceitaram, gente? Mas aquilo ali vai entrar pros anais das entrevistas dentro da Globo. A cara aqui da Malu Gaspar, gente. Ô, Jesus amado. Vamos lá, gente. Vocês gostaram, então, das respostas do Flávio Bolsonaro? Vocês acharam que ele foi preparado para essa entrevista? Vamos lá, porque agora é o Bolsonaro, é o líder da direita que acaba de mandar um recado à nação brasileira, ao povo brasileiro. Porque depois do vazamento do áudio do Flávio Bolsonaro, né, a pergunta de milhão é: e agora, Flávio Bolsonaro vai continuar na campanha? Vai desistir da campanha? Vai desistir da eleição? Vai desistir de concorrer à presidência? Vai desistir de tudo? Aí o que ele fez? Ele foi ver o líder da direita, o maior líder da direita, que é o Bolsonaro. Então ele se encontrou com o pai dele, o Bolsonaro, e a decisão que o Bolsonaro, o grande líder da direita, tomou foi essa aqui, que está aqui, ó, agora na sua tela. Vejam só. Ô Basília Rodrigues, aí por Brasília, nesse dia seguinte a tudo que aconteceu, já com a operação, mas a oposição se rearticulou num discurso mais unificado. Existe alguma possibilidade de Flávio Bolsonaro deixar a candidatura, pelo que você tem ouvido por aí? Tarcísio de Freitas não dá mais, né? Já perdeu o período, seguiu como governador de São Paulo, mas o Eduardo Gayer, inclusive, trouxe uma apuração de que alguns aliados falando em Michele Bolsonaro, como você falou também, Nath. O que você tem ouvido por aí, Basília? Olha, os mais otimistas já falam em retomada aí das expectativas, pelo menos do ânimo da campanha de Flávio Bolsonaro por conta do vídeo que ele gravou ontem e também da reunião que teve com o pai. Esse é um bastidor que a gente trouxe primeiro aqui no SBT News, de que o senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, foi ao encontro presencial com o pai, foi até a casa onde Jair Bolsonaro está preso na condição de prisão domiciliar aqui em Brasília, um condomínio aqui em Brasília, conversar sobre o que foi divulgado pelo site The Intercept, repercutiu na imprensa, repercutiu negativamente entre apoiadores de Flávio Bolsonaro, desde pessoas que fazem ali uma tensão, uma oposição a Flávio dentro do Partido Liberal e que são apoiadores de uma eventual candidatura de Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, à presidência da República, mas também mexeu com alguns apoiadores que queriam mesmo a candidatura de Flávio Bolsonaro, como, por exemplo, no mercado financeiro. Ontem, as bolsas, o valor do dólar, tudo isso acabou sendo estremecido em função dessa investigação. Então, é dentro desse contexto maior, é mais do que a briga política, mas também as repercussões negativas nos números, desde a economia, as pesquisas de intenção de voto, tudo isso gerou um momento muito ruim, talvez o mais difícil para a campanha de Flávio Bolsonaro até agora, o que foi classificado por seus opositores, pessoas que fazem campanha para Lula, de bomba, e pelos aliados de Flávio Bolsonaro, de crise. Então, foi um momento muito ruim o que aconteceu ontem para a campanha de Flávio Bolsonaro. Então, diante desse estremecimento, Flávio Bolsonaro buscou ali uma conversa e também conselhos do próprio pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais do que isso, os seus aliados dizem, ele foi em busca também de uma chancela pela continuidade da candidatura. De acordo com esses aliados, Jair Bolsonaro teria reiterado o apoio a Flávio Bolsonaro e as palavras de hoje são: nada mudou. Vamos tratar agora de retomada, estamos tranquilos. Mas o baque ontem foi muito grande e eles querem sentir mesmo nas pesquisas eleitorais. Tem os chamados traps, né, partidários, que são pesquisas informais, não necessariamente registradas na Justiça Eleitoral, que já trouxeram aí um indicativo de repercussão negativa para a campanha. Isso sem contar na repercussão nas redes sociais, que é a terra, né, ali é um território de domínio de vários grupos e estrategistas de campanha virtual, né? Especialmente de Flávio Bolsonaro. Então, ali eles já sentiram que o nível de cobrança, de crítica, colocando o nome de Flávio Bolsonaro associado ao de Daniel Alvorcaro ao máximo e também queimando esta estreia do filme que está sendo tão esperado sobre a história do pai Jair Bolsonaro, isso foi sentido ontem. Hoje de manhã, num tom mais otimista, alguns aliados de Flávio estão falando em retomada, né? Mas a gente sabe que os efeitos eles não chegam tão rápidos assim. As próximas pesquisas formais, e aí terão grande notoriedade porque a divulgação é mais ampla, vão ser um bom termômetro dessa crise. Aí, pessoal, então a jornalista Basília, né, gente, tá, do SBT News, descobriu que sim, o Flávio Bolsonaro buscou reunião com o grande líder da direita, Bolsonaro, e o que foi acordado nada mudou. Continua tudo da mesma forma, candidato a presidente continua sendo Flávio Bolsonaro, né,
decepcionando aí, né, muita gente da esquerda, né? Tinha gente da esquerda aí que tava comemorando, soltando fogos, acabou pro Flávio Bolsonaro, agora vai ser Michele Bolsonaro, agora vai ser Tarcísio, agora vai ser Caiado, agora vai ser... gente, tá? O Bolsonaro, o grande líder da direita Bolsonaro, bateu o martelo, nada mudou e segue com Flávio Bolsonaro concorrendo à presidência da República para desespero de Luiz Inácio Lula da Silva, que com certeza tinha ali um pinguinho de esperança de que agora eles vão tirar o Flávio, deve colocar outro candidato. Não. O Bolsonaro manteve, foi lá, bateu o martelo, continua. É o Flávio Bolsonaro que vai tirar o Lula da presidência da República, gente, tá?